Quando alguém falou de colesterol para você, você já deve ter ficado com muita dúvida, né? Tá, mas o que o colesterol faz no corpo? Quais são as funções dele? Quando ele está aumentado, quais são os riscos que ele causa no corpo? Eu sou o Dr. Jean Fraia, fica aqui comigo que eu vou te explicar. Bom, esse vídeo, esse assunto, eu vou dividir em duas partes, tá? Essa primeira eu vou explicar o que é o colesterol, o que ele faz no corpo, desmistificar algumas questões que muitas vezes a gente ouve por aí. E na segunda parte eu vou dizer a respeito do tratamento, por que a gente deve manter o colesterol mais baixo, tá? E as formas de mantê-lo mais baixo e os benefícios disso também. Bom, o que é o colesterol? O colesterol é uma espécie de gordura, tá? Uma espécie de lipídio que chama-se esterol, daí o nome, tá? Colesterol. Ele é produzido, a maior parte dele, no nosso corpo. Então aqui já vem a primeira questão. Em torno de 70% desse colesterol ele é produzido de forma endógena, ou seja, dentro do nosso corpo. O principal produtor é o nosso fígado. Tá? Então, em torno de 70% a 80% é de produção interna. Em torno de 20% a 30% só que vem de fora. Pô, Jean, mas e a carne gorda que a gente come, o queijo gorduroso? Calma que eu vou chegar lá. Então, esse colesterol, uma vez produzido no corpo, ele vai ser usado para montar, digamos assim, ajudar a montar estruturas dentro do nosso corpo. Então, aquele colesterol que a gente mede no sangue, ele é uma parcela muito pequena do colesterol total do nosso corpo que está basicamente ali alocado, como se fosse um cimento, como se fosse um tijolinho que vai ajudar a construir o nosso corpo, tá? Mais ou menos o nosso corpo contém, difícil, é uma estimativa, isso não é exato, em torno de 100 gramas de colesterol, tá, no corpo todo. E a grande parte dele está na cabeça, está no fígado, está na membrana das células. O nosso cérebro ele tem as células nervosas, né, que são os neurônios, eles têm como se fossem fios elétricos. E esses fios, eles têm em volta dele como se fosse uma capa de gordura isolante, tá, para permitir com que o impulso nervoso circule, né, se propague de maneira mais adequada. E isso é feito de gordura, de colesterol. Então, o colesterol ele tem assim, várias funções no nosso corpo. Ele é usado para produzir hormônios também. Ele é usado para, como eu falei, compor a membrana das células. Ela é feita de gordura, feita de colesterol. Então, o colesterol em si, como substância, não é ruim. Tá? Ele é apenas uma molécula que ajuda a compor o nosso corpo e a produzir alguns hormônios, como eu expliquei. O colesterol circulante, tá, ele vai ser em torno de um máximo ali, em torno de 5 gramas, tá, que é o que está circulando no sangue, vai ser mais ou menos, como eu disse, 5% desse total de 100 gramas que estão no nosso corpo, 5 gramas é o que está realmente circulando. Algumas pessoas um pouco mais, outras um pouco menos. E esse colesterol circulante que a gente mede, que a gente acaba usando para medir, tá, sob qual risco as pessoas estão submetidas por conta desse colesterol. E aqui vai uma questão: o colesterol circulante, a gente usa ele como um medidor de risco de ter eventos do coração, principalmente infarto, pelo seguinte: ele é um dos principais responsáveis por fazer isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Isso aqui é como se fosse uma representação de uma artéria, tá? E aqui vocês veem uma placa de gordura. Essa placa aqui, ela é feita, tá, assim, na sua maior parte de colesterol. Então ele começa aos pouquinhos a entrar ali na artéria, na parede do vaso, e vai ao longo dos anos formando essa placa. Então esse é um grande problema do colesterol. Jean, é só o colesterol que faz isso? Não, tá? Ele não é o único culpado, porque para ele poder entrar na parede do vaso, ele não entra sozinho. Ele precisa de uma atividade inflamatória já anterior. E essa atividade inflamatória acontece pela falta de exercício, pelo cigarro, pelo diabetes, pela pressão alta, dentre outros fatores, mas esses são os principais. Então, o colesterol, digamos assim, se aproveita disso e começa a entrar na parede dos vasos e vai fazendo as placas de gordura aos poucos. Tá, Jean, você falou então da gordura, né, do colesterol, e muitas pessoas me perguntam isso, o seguinte: doutor, eu conheço lá, tem meu vizinho que tem 79 anos, tem 80 anos, que sempre comeu carne gorda a vida toda, né, e nunca teve nada. E aí tem um outro conhecido meu que com 45 anos que sempre se alimentou bem, teve hábitos saudáveis e teve infarto. Pois é,
Uma das questões é que essa resposta do colesterol no nosso corpo, a absorção dele, a resposta de produção interna em relação ao consumo de gordura, ela é muito individual. Então, tem questões genéticas envolvidas em que algumas pessoas produzem mais, tem uma tendência natural ao que o fígado produza mais colesterol. Existe uma questão também de absorção, tá, do colesterol que vem na dieta, que embora ele não seja a maior parte, ele não é uma coisa desprezível. Como eu disse, em torno de 20 a 30% vem da alimentação, vem da carne mais gordurosa, vem do queijo mais pesado, eventualmente dos ovos, se você comer muito, dependendo da forma como ele é preparado, por exemplo, se for frito, né, vai ter bastante gordura. Então, existe uma resposta individual. Algumas pessoas absorvem mais no intestino esse colesterol que vem de fora, sem contar também que a própria gordura saturada, tá, faz com que o nosso fígado produza mais colesterol. Então perceba a diferença, gordura saturada é diferente de colesterol. Colesterol é um tipo de gordura, tá? Então o fígado, dependendo de como ele vai responder aos estímulos externos e questões internas também, genéticas principalmente, as pessoas vão ter maior ou menor dosagem de colesterol. E aí, qual colesterol? Porque eu vejo lá no meu exame, tem lá umas letrinhas lá, HDL, LDL, triglicerídeos, colesterol total. O que significa cada um deles? Bom, essa é uma pergunta importante, tá? E essa sopa de letrinhas, a que a gente olha mais, a que a gente fica mais atento é o chamado LDL, que é o colesterol de baixa densidade, que é o principal, tá, causador daquelas plaquinhas que eu mostrei ali, porque ele é o que mais facilmente entra na parede dos vasos. Então, quando o fígado produz muito desse colesterol e também não consegue, digamos assim, entre aspas, limpá-lo da corrente sanguínea, tá? Porque o fígado ele tem esses dois papéis. Ele tanto produz, mas também faz esse movimento de, digamos assim, de faxina desse colesterol que está em excesso ali no corpo. Então, quando ele não consegue equilibrar bem, esse colesterol está com valores, com quantidade alta circulando, ele acaba entrando na parede dos vasos, como eu expliquei. E esse colesterol que entra é o chamado LDL. Mesmo o LDL, ele tem uma, digamos assim, heterogeneidade de partículas, ou seja, tem algumas partículas desse colesterol LDL que elas são um pouco maiores e tem algumas que são um pouco menores, tá? Essas menorzinhas são as que vão entrar com mais facilidade. Então, veja que mesmo pessoas que às vezes têm um colesterol mais alto, o fato delas terem menos quantidade dessas partículas menores, elas podem ser que tenham menos problemas e talvez, eu digo talvez porque a gente não tem isso muito bem claro, explique o fato de pessoas que têm, né, hábitos de vida totalmente diferentes do que a gente considera ideais, tenham, né, uma sobrevida, um tempo de vida longo e outras pessoas não, que às vezes fazem, entre aspas, tudo direitinho, né, e acabam tendo um evento do coração. E aqui a gente chega num ponto muito importante, já caminhando para o final dessa primeira parte desse assunto, né, do colesterol, que não existe um valor único de colesterol que vá servir para todo mundo. Daí a importância da avaliação ser individualizada. Se você só pegar lá o valor de referência do exame, a gente vai errar demais, porque precisa sim ser levado em conta todos esses fatores que eu falei, tá? A idade da pessoa, os fatores de risco, os outros, né, como eu disse, cigarro, diabetes, que estão também associados a esse valor mais alto do colesterol e que se tiverem juntos, né, ele acabam aumentando o risco e indica para nós, no caso médicos, a pensar o seguinte, olha, se você tem determinado fator de risco a mais, né, sei lá, diabetes, né, tem história importante na família de pessoas que tenham tido infarto jovem, mesmo que o valor absoluto do LDL, do colesterol ruim, não esteja tão alto, às vezes até dentro do valor de referência ali, a gente precisa mantê-lo ainda mais baixo, tá? Por conta dos teus fatores de risco individuais. Então, eu gosto de dizer o seguinte, que como as mães nossas falavam, né? Poxa, mas fulano, né, como eu exemplifiquei no começo, come tudo errado e tá bem. Pois é, mas você não é aquele fulano, você é outra pessoa, você não é todo mundo. Então, cada pessoa vai precisar ter o seu risco individualizado. Isso é individualização, é olhar como um todo, tá? E para o colesterol não é diferente. Bom, se você gostou do vídeo, deixa aqui seu like. Ficou com alguma dúvida, pode colocar aí abaixo nos comentários. E me siga também lá no Instagram, que eu estou lá todos os dias, tá? Respondendo perguntas, tirando suas dúvidas. Beleza? Então até o próximo vídeo com a segunda parte explicando
tratamento, de como que é feito e quais os benefícios desse tratamento para você no longo prazo. Beleza? Tchau!